Estamos de volta para o último bloco do Canal Livre, que esta noite recebe o filósofo Luiz Felipe Pondé. Pondé, depois de séculos, séculos e séculos de muitos regimes diferentes, e todos eles marcados por muitas injustiças, dominação, opressão, exploração e tal, não há coitados no mundo, não? Quer dizer, o coitadismo não seria também uma compensação, uma espécie de um resgate de uma fatura, uma dívida qualquer, ainda que parcialmente? Ele é completamente abominável. Claro que eu estou usando o nome pela caricatura que vocês usaram, coitadismo. Sim, que veio do Marcelo, do Marcelo Tassi. Não tem o... Posso falar palavrão aqui? Não tem fudido no mundo? Acho que tem. A minha dúvida é se a torná-lo um coitado é a melhor forma dele sair dessa condição a qual você se referiu. Eu acho que é melhor você dar a ele condições de se virar, de buscar trabalho. Eu acho que o melhor modelo de sociedade que existe, que a gente conhece, não ideal, mas a gente tem que procurar compreender como que os Estados Unidos conseguiu fazer o que ele fez. Não ser igual a ele, porque nem eu quero ser igual, acho que estou ótimo no Brasil. Mas entender como que os Estados Unidos conseguiu gerar riqueza e gerar liberdade do jeito que ele gerou. E aí eu acho uma enorme perda de tempo a gente ficar olhando para Cuba. Como tem gente que manda aluno ir para Cuba. Ou você ficar olhando para modelos como a França, falido. Ao invés de olhar, não no sentido de que é paraíso, entendeu? Ao invés de olhar para os Estados Unidos e ver como se resolveu aquilo lá. No sentido, inclusive, da criação dos chamados direitos civis. Né? O processo de criação de direitos civis. Então, quando você pergunta se eu não acho que existiu coitado, eu não tenho dúvida que a condição de vítima real no mundo sempre aconteceu. A minha dúvida séria, quase metodológica, é se dizer que ele é coitado, dar um emprego para ele como coitado, trabalho na Secretaria de Coitados, representa os coitados, se é a melhor forma dele deixar de ser coitado. Acho que não é. Eu queria voltar àquela questão do bloco anterior. Até onde vai, então, a ação do Estado na sua percepção? Acho que o Estado redistribuiria a riqueza melhor se ele fizesse uma melhor infraestrutura, se ele cuidasse de coisa desde estrada, se ele desonerasse pessoas que estão no extrato médio produzindo riqueza. Certo? Ao invés de ficar onerando essas pessoas, fazendo uma indiferença entre quem de fato está lá em cima e quem está aqui no meio, suando a camisa para trabalhar, para pagar conta, a famosa classe média verdadeira, certo? Acho que o Estado redistribui renda melhor se ele cumprir a função dele, fizesse segurança pública onde as pessoas possam sair na rua e fazer negócio, trocar ideias, comprar e vender, se o Estado cuidar de fato da educação. Todo mundo sabe, quando se olha para os que se chamavam antigamente tigre asiático, né? Singapura, Coreia do Sul, não sei o quê, todo mundo sabe que lá tem um regime, um sistema de educação que opera. E aqui a gente fica brincando de que a solução é cumprir uma dívida histórica. Eu tenho desenvolvido o seguinte raciocínio. Hoje eu tendo a achar que essas pessoas que falam da dívida histórica com relação à pobreza é semelhante aos coronéis do Nordeste de onde eu vim. Só que tem um lustre. Agora, o coronel, de repente, ficava citando frase em francês que ele não sabia o que era. Agora, essa elite, que na realidade não está nem aí, de fato, para o que as pessoas de fato passam no dia a dia, ficam brincando de que estão resgatando uma dívida histórica social. Eu acredito que o Estado redistribui renda melhor se ele der às pessoas condição de andar na rua sem ser assaltado, sem ser morto, se der condição de quem é pobre para a escola, estudar muito bem, conseguir competir com moleque, filhinho de papai, que estuda em escola cara, a política muito mais. de cotas, você não é uma forma de fazer isso? Eu sou contra a política de cota racial, ponto. Sou contra. A política com relação à escola pública, eu tenho uma ideia um pouco mais longa. Né? Primeiro, eu sei, todo mundo sabe, que no momento que você instalou políticas de cotas para escolas públicas, tem um monte de gente de classe média colocando o filho na escola pública para garantir o lugar no vestibular lá na frente, numa federal ou numa estadual pública qualquer, para garantir que o filho fez. Então, assim, a grande crítica que eu faço, na realidade, a todo o pensamento de esquerda em geral, e, de novo, eu sei que isso barateia, porque nesse momento aí tem gente que joga à direita, então você é fascista. Eu normalmente tenho sono quando alguém me pergunta isso. Você é fascista, você é racista. É uma grande falta de repertório ou de leitura do que eu escrevo. Mas
A grande crítica que eu faço à tradição de esquerda, e eu faço no livro, é que ela é péssima em avaliação de caráter. Gabeira, sua última pergunta, por favor. Não, é isso mesmo. Eu queria só concordar, porque eu vi uma cidade da Bahia onde a escola pública é tão boa que a escola particular fechou. É lógico. Olha aí. Nossas escolas públicas antigamente eram ótimas. Todo mundo sabe a Claro. fórmula. Mas eu queria fazer uma perguntinha rapidinha, que é o seguinte. É a última? É a última, parece, né? Nesse livro aqui, o último capítulo, o penúltimo, é sobre o bovarismo. Você analisa o Madame Bovary do Flaubert e tira dali elementos para avaliar as mulheres e tal. E você chega àquela expressão, as mulheres que não querem mais envelhecer, que vivem um bovarismo insuportável, porque é um negócio que eu não sei como vai acabar isso e tal. O senhor usa a expressão paquitas velhas. Ah, sim. Né? Eu queria saber... Essa é uma expressão de uma aluna em sala de aula. De onde que o senhor tirou isso? Eu tirei de uma aluna em sala de aula, se referindo a mulheres que morrem de medo de envelhecer. Eu não acho que são só as mulheres, mas os homens também. Só que isso nas mulheres tem mais holofote, porque elas envelhecem mais cedo, porque elas amadurecem mais cedo, porque existe uma cobrança de beleza física delas com elas mesmas, elas competem entre elas. As mulheres ficam lindas e se vestem bem para competir com a outra. Não é para nós, homens. É para competir entre elas. Mas Não, totalmente, em certos momentos também um pouco. Para nós é legal quando a gente dá sorte, né, Gabeira? Quando a gente dá sorte é para nós. Mas assim, eu queria pontuar que esse é um tema importante, essa discussão sobre as mulheres, porque eu tenho muita leitora mulher, né? Eu já escrevi muitos artigos em revistas femininas e tem assim, as mulheres que não estão preocupadas com ideologia, elas me leem, gostam, discutem, concordam, discordam. As feministas me detestam, porque feminista não entende nada de mulher. O senhor relaciona a Paquita Velha com o shopping, né? Elas vão para o shopping. Sim, a Paquita Velha foi uma ideia, foi uma aluna minha que falou um dia na aula, quando a gente estava falando isso, e eu achei a ideia uma super ideia, né? Mas, nas suas colunas, você observa também que não são só as mulheres. Existe um processo de artificialização da vida e que vai ao avanço da ciência e a possibilidade também de as pessoas prolongarem através de cirurgias, tudo. Bom, a sua Gabeira, beleza, Pondé e Mitre, não há nada mais politicamente correto e, portanto, sacal do que dizer que o tempo acabou, mas acabou, vocês parem de falar, por favor, para eu agradecer finalmente agradecer mais uma vez ao nosso convidado. O Canal Livre fica hoje por aqui. Agradecemos, Pondé, por sua presença, ao filósofo Luiz Felipe Pondé, muito obrigado pela audiência, uma ótima semana e a gente se vê domingo que vem. Até lá e boa noite.